Irmãos, sem mais delongas, é festa, é pregação. Eu sei que vocês já aprenderam e já ouviram do que a Bíblia diz. Alguém disse: vocês batizam criança? Criança não tem fé. Nós não batizamos criança porque criança tem fé, nós batizamos as crianças por causa da promessa. A promessa para os filhos dos crentes. E fé é um dom da parte de Deus. Se Deus quiser derramar fé no coração das crianças, Ele derrama, Ele é Deus. Ele fez isso com João Batista, Ele fez isso com tantos outros, Ele fez isso com Jeremias, escolhendo antes do nascimento. Então o batismo é para confirmar o agir de Deus na família da aliança. Respondida a pergunta para aqueles que pensam que nós batizamos crianças porque não têm fé. Nós imitamos uma grande religião aí fora. Nós sabemos que as crianças precisam crer para ser salvas. Batismo não salva nem adulto. Batismo confirma a salvação no coração do adulto e prepara as crianças para professar a sua fé quando eles tiverem a idade da razão. Meus irmãos, rapidamente, nós queremos concluir com vocês aqui o capítulo 1 da carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Nós estamos fazendo uma exposição com os irmãos e eu quero concluir hoje o capítulo 1. Da próxima vez que aqui estivermos, se o Senhor Deus nos permitir, entraremos no capítulo 2. Então, por gentileza, Gálatas 1, 18 a 24. Esse momento é o momento da pregação da palavra do Senhor Deus, confirmando tudo aquilo que aconteceu na liturgia do culto. Momento de adoração, de exaltação através dos cânticos, contribuição, celebração do batismo e profissão de fé, e agora concluindo com a pregação. Esse é o ponto, o clímax do culto, meus irmãos, é a pregação. Não é o momento mais importante, mas tudo caminhou para esse ato. Então, Gálatas capítulo 1, versículo 18 a 24, acompanhe a leitura, vocês mesmos assentados, e posteriormente atente para a explicação do texto. Eu vou ler o texto, vou explicar o texto aqui e tirar algumas lições para nós no final. Diz assim a palavra do Senhor: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus e a meu respeito. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Se você acompanhou aqui a exposição, fique atento. Se você acompanhou na sua Bíblia, mantenha ela aberta aí. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus, nesse momento em que acabei de ler uma porção da Tua santa palavra, o nosso coração treme, Senhor, porque aqui está a revelação escrita. Estamos diante de uma palavra bendita, Senhor. Assim nós cremos e precisamos da Tua parte, o Teu auxílio para entender esta revelação, ainda que numa leitura humana possamos compreender por causa da interpretação humana do texto. Mas, ó Deus, esta palavra é divina e precisamos do discernimento espiritual. Ó Deus, dar-nos ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja, que esta mensagem se discerna espiritualmente nos nossos corações. O Senhor conhece cada coração que estão aqui a ouvir, e aqueles que nos acompanham ou que posteriormente irão nos acompanhar na exposição do texto. Que o Senhor seja servido em nos abençoar onde quer que esteja. Assim eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, como eu tenho dito aqui, é uma carta que escreve numa pressa. Essa região é uma região que o apóstolo Paulo passou nas suas viagens missionárias, e Paulo, como missionário itinerante, era um evangelista nato. Ele pregava
com autoridade, e Deus usava esse servo, meus irmãos. Não era Paulo que convertia o coração de ninguém, mas era a mensagem que ele pregava. E ele passou na região da Galácia, especialmente no sul da Galácia, atual Turquia hoje. E ali ele pregou o santo evangelho, e naquela região constituiu alguns grupos de irmãos que se tornaram igrejas. E eram irmãos amáveis do apóstolo Paulo. Paulo tinha consciência de que aqueles irmãos estavam seguros naquela mensagem que ele pregou, porque é o evangelho de Deus. Só que, passado algum tempo, Paulo está em outra região, e ele ficou sabendo que há alguns missionários itinerantes também, ou outros missionários, que estão desfazendo o que Paulo pregou. E ele ficou ciente disso, e o coração dele ficou muito consternado. Por amor a esses irmãos, ele não pode ir lá, então ele escreve carta. E, meus irmãos, nós louvamos a Deus pela vida dos servos dele no Novo Testamento, que escreveram cartas para instruir aqueles irmãos no primeiro século, porque eles não podiam estar com aqueles irmãos no momento. Eles escreveram cartas, e essas cartas são ouro em pó para nós. Nós estamos diante aqui de um registro de orientação, não só para aqueles irmãos, mas para nós aqui também. No final eu vou tirar algumas lições. O perigo que aqueles irmãos estavam enfrentando, que Paulo escreve essa carta com tanta pressa, é o mesmo perigo que nós enfrentamos nos nossos dias. Então esta carta é tão atual como foi no primeiro século. E essa carta tem uma rapidez, porque ele se apresenta, quando ele fala que ele é um apóstolo, ele se apresenta de uma maneira tão rápida para aqueles irmãos, porque um dos pontos de questionamento era se Paulo era um apóstolo verdadeiro. Porque Paulo não fazia parte da escola apostólica dos 12 que o Senhor Jesus chamou. Será que esse homem era de fato um verdadeiro apóstolo? Até porque, pelo que nós sabemos, ele era um perseguidor. Ele permitia na morte dos cristãos, ele mandava prender, ele tinha uma autorização, ele era uma liderança nato dos judeus para perseguir a igreja de Cristo. Então agora a autoridade dele está em xeque, meus irmãos. Mas com todo este questionamento, ele escreve a carta. E ele escreve esta carta defendendo o seu apostolado. O capítulo 1 e o capítulo 2 é uma autodefesa. Quando eu olho para isso, meus irmãos, eu sei que Paulo sabe que quem defende ele é o Deus que chamou ele para o ministério. Mas aqui a situação é tão dramática que ele escreve, não é justificando, mas apresentando que de fato, para esses irmãos, ele é um apóstolo verdadeiro. E o último sermão que nós pregamos aqui, ele diz que ele faria esses irmãos ter conhecimento de que o evangelho que ele pregou para aqueles irmãos não foi um evangelho ensinado por homem. Ele não aprendeu de homem nenhum. Foi uma revelação direta, apontando para o que aconteceu com ele no caminho de Damasco. E o último versículo do capítulo do sermão que nós pregamos aqui, o versículo 17, Paulo encerrou aquele bloco dizendo assim: ele nem subiu a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes dele, mas ele partiu para as regiões da Arábia e voltou outra vez para Damasco. Vocês conhecem a conversão de Saulo no caminho de Damasco, e de lá a gente fica a pensar assim, para onde Paulo foi? Ele diz aqui: eu fui para a Arábia. Eu fui para uma região, e aqui alguns estudiosos dizem que essa região aqui é a região que tinha o local do Sinai, é aquela região próxima lá que era chamada da Arábia. E alguns dizem que Paulo foi para o Sinai, o local onde Moisés recebeu a lei que tanto Paulo amava. Paulo era um legalista, ele era um judaizante. Ele olhava para a realidade espiritual com a ótica de uma legalidade, ou de um legalismo da lei mosaica. E me parece que quando ele vai para lá, ele vai fazer uma releitura da lei de Moisés, e fica lá 3 anos, não sei se ficou 3 anos, mas o versículo 18, se você der uma olhada aí, ele diz que decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém.
Esses 3 anos aqui é depois que ele se converteu, não é depois que ele veio necessariamente da Arábia. 3 anos depois que ele se converteu, aí que ele quer mostrar que ele não foi de imediato a Jerusalém pedir informação a quem quer que seja, para se tornar um apóstolo. Então, meus irmãos, o que nós vamos ver aqui rapidamente é a igreja reconhecendo e aprovando o evangelho que ele pregava. Era isso que ele queria, o objetivo dele era esse: autenticar a mensagem que ele pregava e que os irmãos entendessem isso. Então ele faz uma defesa pessoal e ele preserva a confiança que ele tinha com os irmãos. Era isso que ele queria, porque ele já estava perdendo a confiança. Capítulo 1, versículo 11 a 14, ele disse que ele recebeu o evangelho pessoalmente de Cristo. Do 15 a 17, nós vimos aqui que ele recebeu esse evangelho separado dos outros apóstolos. E hoje, então, eu quero ver com vocês que a igreja entendeu o argumento dele. E a igreja, então, abraça a mensagem dele. Que coisa maravilhosa para o coração de um pastor, quando ele tem que se apresentar para dizer que aquela mensagem que ele pregou é uma mensagem verdadeira, é uma mensagem vinda da parte de Deus. Então vamos lá, meus irmãos, veja comigo aí, quando ele diz que depois de 3 anos, ele sobe a Jerusalém, ele diz que ele foi lá para avistar-me com Cefas, que nós sabemos aqui que é Pedro. Por que ele dá esse destaque? Pedro, porque sabemos que Pedro era o líder da escola apostólica. E ele vai lá não para pedir autorização ou para aprender alguma coisa, porque ele vai 3 anos depois. E diz aí que ele permaneceu lá 15 dias apenas. 15 dias não dá para fazer um curso de teologia intenso. Eu sei que tem uns doidos na nossa época aí que quer se tornar pastor, teólogo, fazendo cursos relâmpago, online. Eu não sou contra curso online, mas pouco tempo não dá, meus irmãos, não dá. Me parece que esse tempo que ele foi para a Arábia é o tempo suficiente para dizer: vocês não passaram 3 anos com o Senhor Jesus, sendo instruído por Ele, aprendendo, vendo os milagres dele? Pois é, eu também tive esse privilégio, eu também tive 3 anos de curso de teologia, e eu aprendi com ele, eu não aprendi de homem nenhum, não fui para uma escola apostólica, humana, para me ensinar a pregar, a transmitir a mensagem. É revelação. Então ele já apresenta isso. E o livro de Atos, Lucas não dá detalhe cronológico, Lucas só nos dá algumas informações. E olha comigo o que está, ela vai colocar aí para nós, esse registro aqui que Lucas nos informa. Atos capítulo 9, a partir do versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Até eu, se eu estivesse lá, eu ia ficar assustado. Este homem agora é crente? Ele é um pregador do evangelho? Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Barnabé ficou encantado com Paulo, ou Saulo. Versículo 28. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Então, Lucas nos dá uma informação aqui um pouquinho mais detalhada do que foi essa visita de Paulo em Jerusalém. A princípio ele encontrou com alguns irmãos, e os irmãos então ficaram com dúvida, mas Barnabé confirmou a credencial dele, então ele vai pregando. Mas só que me parece que lá os helenistas, teólogos legalistas, começaram a debater com Paulo. Quem conhece o temperamento de Paulo, não era muito calminho. Alguns dizem que Paulo aqui enfrentou esses homens severamente, ousadamente, a ponto que vocês viram que eles queriam matar Paulo.
E aí ele teve que sair dali. E é o momento então que ele sai de Jerusalém e volta para Tarso da Cilícia, a terra dele. E lá ele vai ficar aproximadamente 10 anos pregando o evangelho naquela região, meus irmãos. Então, voltando para Gálatas 1:18, ele afirma aí: decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E o versículo 19 tem uma informação que ele nos dá, presta atenção aqui, que ele não viu outro dos apóstolos. Não viu outro dos apóstolos, a não ser quem, meus irmãos? Nesse encontro, Pedro, Cefas, e aí ele diz, senão Tiago, o irmão do Senhor. Muitos pensam que esse Tiago aqui é o Tiago apóstolo, porque ele diz assim, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, pensando que Tiago era um apóstolo. Mas nós sabemos que na escola apostólica haviam 2 Tiagos, e um Tiago principal morreu muito cedo, pela espada de Herodes, vocês devem lembrar disso. Esse Tiago aqui, no entendimento de muitos, meus irmãos, é o Tiago, irmão do Senhor Jesus, meio irmão. Não era um apóstolo, mas era um homem que se tornou investido de uma autoridade apostólica, mas ele não era da escola apostólica. É esse Tiago aqui que está naquela reunião no concílio lá em Atos capítulo 15. É o mesmo Tiago que escreveu a carta que nós temos na Bíblia aí. Então, Paulo dá esse destaque nesses 2 líderes que se destacaram em Jerusalém. Ele poderia falar de João o apóstolo aqui, mas ele não fala. Ele fala, eu tive com Pedro, porque depois lá na frente vocês vão ver o que é que acontece com Pedro, quando Pedro vai visitar depois que Paulo vai ser pastor em Antioquia, o constrangimento que Pedro vai passar com ele. Mas Paulo tinha liberdade com Pedro. Então ele não viu senão outro esses aí. Versículo 20. Ora, acerca do que vos escrevo, agora ele está falando para os irmãos da região da Galácia, eis que diante de Deus testifico que não minto. Meus irmãos, olha o que Paulo está fazendo aqui, ele está evocando para si um juramento, e um judeu sabe que se jurar, ele tem que cumprir o juramento, ele não faz voto de tolo, é melhor que não jure, mas aqui ele evoca o próprio Deus para aquilo que ele está dizendo. Diz aí, acerca do que eu vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto, porque tinha alguém dizendo que Paulo era um mentiroso, que a mensagem de Paulo era falsa. Então ele está dizendo, eu evoco Deus, que eu estou falando, escrevendo para vocês, não é mentira, porque se for, eu vou ter que dar conta para Deus. Ou Paulo era alguém que estava falando a verdade, ou ele era um mentiroso, meus irmãos. Então, como nós estamos tomando Paulo como um apóstolo verdadeiro, ele está falando a verdade aqui. E aí, por isso que no versículo 21, ele diz assim, depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. A região da Síria e Cilícia aqui está invertido. Paulo está dizendo, ele estava lá em Jerusalém, os helenistas queriam matar ele, então os irmãos pegam ele e levam ele para Cesareia, de Cesareia leva para Tarso. Tarso é a capital da Cilícia, a terra de Paulo. Ele ficou lá no anonimato, e depois de um tempo, quando o evangelho começou a crescer na Antioquia da Síria, Barnabé foi lá para ver o que estava acontecendo e ficou maravilhado com o agir de Deus e pensou, eu preciso de um auxiliar para trabalhar comigo aqui nessa região. E aí então, quando Barnabé vai lá em Tarso para buscar Saulo, que há 10 anos já estava lá, vocês vão perceber que no capítulo 2, ele vai voltar em Jerusalém, mas ele vai dizer assim, capítulo 2, versículo 1, 14 anos depois subi outra vez com Barnabé, ele está falando para Jerusalém, 14 anos depois. Então a primeira vez ele foi em Jerusalém 3 anos depois da sua conversão, e depois ele volta em Jerusalém só 14 anos depois, porque ele estava como auxiliar de Barnabé na igreja de Antioquia, que é da Síria. Por isso é que ele diz aí, voltando para 1:21, ele diz, depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ele está falando para os irmãos da região da Galácia, ele quer convencer os irmãos que ele é um apóstolo verdadeiro. Versículo 22, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ele está dizendo,
esses irmãos ou falsos mestres que estavam me caluniando aí, eu não era nem conhecido das igrejas em Cristo na Judéia. Eles só ouviam falar, mas eu não era conhecido lá, porque eu não fui lá em Jerusalém formar teólogo, aprender teologia para ensinar para vocês. A igreja não me conhecia. Versículo 22. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Meus irmãos, que transformação! Nós temos batido na tecla aqui, no poder de Deus em transformar o pior pecador. Aqui eram os irmãos da Judéia que tinham informação de que agora aquele Saulo perverso, perseguidor, agora está pregando o evangelho. Eu não sei se eles levavam muito a crédito, ou davam muita credibilidade nisso, mas eles ouviam. Presta atenção comigo, pensa aí num pior pecador que você conhece aí na nossa região, um assassino, e agora você ficou sabendo que ele é um pregador do evangelho. Você vai falar: agora aprontou, agora, né, tá pregando o evangelho. Nós não somos assim. Eu lembro que nós temos aqui na nossa nação o caso de um ator aí que matou uma atriz e foi julgado, e lá na cadeia supostamente se converteu, e quando foi solto virou pastor e começou a pregar o evangelho. E não surgiu crente para dizer: faça-me o favor, devia apodrecer na cadeia. Nós ouvimos isso na boca de crente. Meus irmãos, eu não tenho dúvida que muitos aqui ficavam assim: Saulo está pregando o evangelho? Sei quem é esse miserável, ele autorizou na morte de Estevão aqui, quantos ele arrastavam covardemente para a prisão, e agora está pregando o evangelho? Olha aí, meus irmãos, versículo 23. Sim, aquele que antes perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Meus irmãos, aqui está uma grande apresentação do poder do nosso Deus. Às vezes nós temos uma visão muito tacanha, eu não ia falar tacanha não, mas aquela viseirazinha, tem um animal, não quero falar o nome dele, que a pessoa só olha numa direção, e nós temos uma ideia de que o poder de Deus é para converter só aquelas pessoas aparentemente boazinhas, aquela pessoa que aparentemente tem uma ética, uma moral. Esses é que são alvo da graça de Deus, porque olha lá, a gente até diz assim: só falta ser crente, porque olha, não tem a menina que está começando a flertar, aí conhece um rapaz, e o pai fica preocupado, fala: não, você tem que casar com gente crente. Aí ela fala: não, pai, mas você tem que conhecer ele, é tão bonzinho, ele só falta aceitar Jesus. Falta tudo então. Mas às vezes a gente tem aquela visão de que o ímpio, o miserável, o pecador, ele não é alvo da graça de Deus. Eu não estou dizendo que o namoro tem que ser um campo missionário, eu não sou muito fã disso não se envolva nisso, porque um que dá certo, eu conheço 10 que quebra a cara. Então vamos devagar. Mas contudo, meus irmãos, a gente tem que abrir a nossa visão sobre o poder desse Deus. Agora, um perseguidor da igreja está pregando o evangelho. Deus faz isso. Ele transforma o ladrão em servo piedoso, o corrupto em um homem crente, a prostituta numa mulher santa. Ele faz isso, meus irmãos, ele tem esse poder. Por isso aqui no versículo 24, meus irmãos, Paulo encerra, na verdade o tradutor nos ajudou aqui com a divisão, encerrando esse capítulo dizendo: e glorificavam a Deus a meu respeito. Paulo dá esse testemunho, ele diz: eu sei quem eu era um perseguidor, eu devastava, eu destruía esta fé, eu queria mesmo acabar com essa seita, mas eu fui transformado, e agora de perseguidor eu sou um pregador. Agora inverteu, porque agora quem está sendo perseguido sou eu, porque eu prego esse evangelho. Agora eu estou entendendo, agora eu estou sentindo na carne. E os irmãos me aceitaram, eles entenderam isso, e mais, eles glorificaram a Deus. Meus irmãos, o que isso tudo aqui tem a ver com a gente aqui? Eu quero concluir essa mensagem dizendo para vocês que existem alguns apontamentos, meus irmãos, de acontecimentos na história da nossa vida,
que a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. O apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, prova que o seu apostolado vem de Deus. Ele conseguiu provar isso, independentemente de fonte humana. Nós vimos aqui, ele tinha pessoas que estavam perseguindo ele, que estavam dificultando ver a expansão da pregação do verdadeiro evangelho, inimigos da cruz de Cristo. Contudo, Paulo consegue se apresentar como um apóstolo verdadeiro, e a mensagem dele é ouvida, e as pessoas glorificam a Deus. Vocês prestaram atenção que ali as pessoas estão glorificando não Paulo, não estão exaltando o líder, mas glorificando a Deus. Um verdadeiro apóstolo causa isso no coração dos seus ouvintes, não aplauso para si, não seguidores para si, mas glória a Deus. E hoje, meus irmãos, nós temos muitos inimigos da igreja de Deus que continuam a questionar a origem divina da mensagem cristã. Não são poucos aqueles que entram no nosso meio e depois se vale de questionamento sobre a verdadeira legalidade da mensagem pregada. E nós temos vários na nossa época aí, na internet, então é só você dar um clique aí que você vai ver. Outrora se dizia pastor no nosso meio e agora se propõe em podcasts ou em entrevistas de questionar a autoridade da mensagem escrita neste livro, dizendo que o que nós temos aqui é tradução, e é mesmo, e as traduções têm os seus equívocos, e tem mesmo, eu não tenho dúvida disso, são cópias de cópias e de cópias, e que são poucos aqueles que têm acesso ao escrito original para entender na sua língua original. Na verdade, os escritos originais ninguém quase tem, mas são poucos que têm acesso à língua original, e aí então vocês estão sendo enganados. Muitos hoje questionam, meus irmãos, a autoridade das Escrituras, a mensagem que os apóstolos deixaram para nós. Os ataques hoje, meus irmãos, é sobre a palavra de Deus. Aliás, isso é antigo. Foi isso que Satanás fez com Eva. Foi assim que Deus disse? Não, não é assim não. E até hoje ele usa homens, sistema, para questionar a autoridade da mensagem. Então talvez a lição aqui seja: cuidado com o que você anda ouvindo na internet. Cuidado com ensinamentos de homens que você não conhece de fato. Aqui Paulo se apresenta como um verdadeiro apóstolo e ele tem testemunhas para isso. E hoje em dia o que surge de apóstolo ou de bispo ou de lideranças na nossa época, se dizendo enviado de Deus e arrastando multidão atrás de si, enchendo o estádio com um só propósito. Deixa eu ficar quieto aqui. E por último, meus irmãos, sobre o nosso chamado. Meus irmãos, eu sei que a gente pode questionar o chamado de quem quiser. Nós devemos julgar mesmo se de fato aquela pessoa é de Deus ou não. Mas talvez aqui a mensagem nesta noite é: cuidado para você não fazer um juízo de valor sobre quem quer que seja. É difícil a gente falar isso. O nosso chamado, meus irmãos, é o mesmo para todos, é um chamado só, mas a nossa trajetória é diferente. Cada um tem a sua particularidade de trajetória. Fomos chamados pelo mesmo Senhor, a mensagem é uma só, mas a trajetória é outra. O nosso destino é o mesmo, é rumo àquilo que nos aguarda no futuro, mas o nosso passado não. Talvez haja alguém aqui que tem um passado que podia dizer assim: meu Deus, eu não posso nem dar testemunho na igreja, porque se eu falar o que eu fui e o que eu fiz, eu não vou ser bem recebido na igreja. E as pessoas então tentam ocultar o passado. Mas, meus irmãos, nós não podemos julgar uma pessoa pelo passado dela. Saiu aí uma discussão na internet, num podcast, sobre os jovens cristãos, se era viável casar com uma moça que já teve uma vida sexual ativa, só que agora ela se converteu, está na igreja, e aí o rapaz vai casar com essa moça? Faça-me o favor. Ou vice-versa, uma moça casar com um rapaz que já viveu uma vida na bandalheira.
Não seria melhor o rapaz casar com uma moça que se guardou e que é santa, que está na igreja, foi criada desde pequenininho? Essa não seria a regra, meus irmãos? Às vezes os pais não orientam os filhos assim. E qual o problema de orientar dessa maneira? Só que a gente pode cair num erro, meus irmãos, exatamente do que Paulo estava sofrendo. Paulo, o seu passado te condena. Quem é você para ser apóstolo? Quem é você para pregar o santo evangelho? Você era um assassino de crente. Então o seu passado é um passado negro. Você não merece viver uma vida no meio da comunidade. Às vezes nós somos assim. Olhamos para o passado da pessoa e diz: esse fulano aí. Meus irmãos, o nosso destino é um só, para todos nós, mas o passado é diferente. Talvez você foi beneficiado de ter um passado menos sujo, louvado seja Deus por isso, mas outros não, e isso não faz de você melhor do que o teu irmão. O que faz a diferença é a graça de Deus na nossa vida, meus irmãos. Então, o nosso presente e o nosso futuro é Cristo. Cristo em nós. Mas o nosso passado é diferente. É diferente. Então, não viva do seu passado, esquecendo das coisas que para trás ficam. O nosso Redentor, meus irmãos, o Senhor Jesus, e o que Ele fez na cruz por nós, é suficiente para nos fazer enxergar o que nos aguarda lá na frente. O nosso Redentor é Cristo, e o que passar disso vem do maligno. O nosso evangelho é que todo aquele que é nascido de Deus em Cristo é nova criatura. Tudo se fez novo. É um filho amado de Deus. Não fique se condenando por aquilo que aconteceu no seu passado. É o acusador que gosta de usar o seu passado contra quem você é em Deus. Então, quem sabe, você que está aqui, vive com vergonha do que aconteceu com você no passado. Fala assim: pastor, se eu contar, até o senhor vai chorar. Passado, passou. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, e pregue o santo evangelho com autoridade, mesmo que as pessoas questionem o teu passado, mesmo que as pessoas conheçam quem você foi, pregue com fidelidade, porque Deus usou o apóstolo Paulo e pode usar você também. Vamos orar mais uma vez, meu irmão? Curva a sua cabeça, por gentileza. Ó Deus, nós confiamos em quem o Senhor é, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode salvar o pior pecador e transformar num pregador da Tua santa palavra. Ó Deus, como nós precisamos de homens e mulheres que se levantem e falem e anunciem esta boa notícia, Senhor, que salva. Especialmente, Senhor, nesta época de fim de ano, que a nossa cultura se rende sobre o evento do nascimento do Senhor Jesus. Ó Deus, desperta o teu povo, dá coragem, como o Senhor fez com o apóstolo Paulo, de anunciar a mensagem que já está revelada, porque quantas almas ainda jazem na maior escuridão, Senhor. Se nós oramos rogando ao Senhor, que é o Senhor da seara, mande trabalhadores, ó Deus, e oramos assim no nome do Senhor Jesus, amém. Convido a igreja a colocar sobre os pés. Vamos encerrar esse culto, meus irmãos, entoando um hino de louvor ao nosso Deus, de número 299, renovação. E após o louvor, nós iremos encerrar uma oração final, impetrando a bênção e terminando com o tríplice amém. Hino 299. Bom, eu não preciso ter pressa para terminar o culto, porque eu creio que a chuva vai segurar os irmãos. Deus é providencial. 299. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena
encerrando o culto público nesse local. Tá, depois que encerrar, né? Tá. Meus irmãos, nós vamos também orar pelo nosso irmão Isael e a nossa irmã Daiane, que são os pais do Daniel. Eles estão de viagem marcada para daqui a 2 dias, Isael. A viagem, terça-feira, eles irão pegar a estrada de carro, 2.150 quilômetros, eles vão para Pernambuco, é tempo de férias. Então, orar pela viagem do nosso querido irmão. Eu estou dando destaque para o Isael, porque quem conhece o Isael aqui, o Isael é um milagre aqui no nosso meio. Então, Senhor Deus, cuide do teu servo nessa estrada aí, livra ele de perigos, de acidente. E nós também vamos orar pelos nossos irmãos que nos visitam aqui na noite desse dia. Eu quero agradecer, eu vou citar só os nomes aqui, pessoas que nos visitam: Camila Araújo, Igor Max, Davidson, Camila Martins, Isadora é a pequena, está lá no colo, Andreina, Guilherme, Edna Lima, Heloísa e Fernanda. Então eu agradeço a todos vocês que participam conosco desse culto, rogando a Deus que continue a abençoá-lo poderosamente. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento. Ó Deus, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor esse tempo tão precioso que o Senhor nos concede aqui neste local. Senhor, nesse momento em que o culto caminha para o final, o Senhor conhece cada coração presente aqui. Por mais que nós nos propomos, Senhor, em vir te adorar, o nosso coração muitas vezes, Senhor, espera do Senhor um agir, um socorro, ó Deus, uma resposta. Quem sabe, Senhor, na noite deste dia, há alguém aqui que precisa, Senhor, de um socorro da tua parte, porque já vem enfrentando aflições, que precisa, Senhor, de uma resposta, de um agir poderoso do Senhor. Ó Deus, tu és aquele que quando age ninguém impede, tu és aquele que socorre a família, tu és aquele que acalma um coração aflito, tu és aquele que cura. Ó Deus, quantos irmãos nossos aqui na nossa igreja que sofrem enfermidade na área da saúde. Eu lembro aqui do nosso irmão Silvio, que está hospitalizado, precisando, Senhor, de um tratamento mais intenso. Lembrando da nossa irmã Luzia, a esposa, que sente, Senhor, vendo o seu esposo acamado. Ó Deus, o Senhor é um Deus que age, quando o Senhor age ninguém impede. Manifeste o teu poder e a tua glória, restaurando a saúde do nosso querido irmão, ó Deus, para que continuemos a te glorificar aqui neste local, por saber que o Senhor é um Deus que age no meio do teu povo. Mas se o Senhor não fizer, ó Deus, o Senhor continuará a ser glorificado, porque nós sabemos quem o Senhor é, o Deus Todo-Poderoso. Eu quero interceder pela vida do nosso querido diácono Isael, juntamente com a sua família que estão de viagem programada. Ó Deus, que o Senhor o conduza debaixo da tua proteção. Nós sabemos, Senhor, dos perigos das estradas. Quantos relatos de acidentes fatais nós recebemos informações. Ó Deus, vai chegando o final de ano, Senhor, nós sabemos que os movimentos aumentam. Pedimos a tua proteção, porque tu és o nosso guarda, o nosso protetor. Então ser com o teu filho, que ele desfrute um tempo ali junto com os familiares, e no tempo de retornar o Senhor também o traga debaixo da tua santa proteção. Agradeço ao Senhor pelas crianças que estão aqui presentes, que a boa mão do Senhor também seja com essas nossas crianças, Senhor, abençoando a saúde delas, dando um bom desenvolvimento, guardando elas do maligno, do mal, das ideologias, aquelas que têm que sair para estudar, que ficam o dia inteiro numa creche ou num colégio. Livra, Senhor, das influências de outros tipos de comportamento. Guarda as nossas crianças, que as nossas crianças possam ser ensinadas, Senhor, a refletir, a manifestar a luz de Cristo já na sua tenridade no colégio, Senhor. Para que essas crianças, Senhor, sejam poderosamente usadas pelo Senhor. Assim, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Iremos terminar esse culto e ir para a nossa casa, dar-nos a consciência de que o domingo ainda não acabou, e esse domingo é do Senhor, que continuemos a adorar o Senhor em culto, em vida e em família, Senhor. Assim eu oro, no nome do Senhor Jesus. Amém.